Oi, gente, boa tarde. Para quem não se lembra, eu sou a professora Janine, sou professora de língua portuguesa e agora nós vamos fazer as nossas aulas online para ajudar a vocês a se desenvolver nesse período de pandemia, né? Então, pessoal, a nossa primeira aula hoje é sobre um assunto que é recorrente, é sobre um gênero textual bastante conhecido, que são as biografias, né? Então, alguns alunos, só de lembrar o nome, já vai se lembrar do que se trata, outros nem tanto. Então, nós vamos relembrar o que é uma biografia, né? Então, afinal de contas, o que é mesmo uma biografia? Uma biografia é um texto em prosa, isso significa que é um texto organizado em parágrafos, que relata a vida de alguém. A biografia conta coisas importantes a respeito da vida dessa pessoa, como, por exemplo, quando ela nasceu, onde ela nasceu, quem foram seus pais, onde ela estudou, no que ela se formou, e o mais importante, o principal, é o que aquela pessoa fez de mais extraordinário na vida dela, né? Porque, afinal de contas, aquela pessoa mereceu ter a sua biografia escrita. Grandes personalidades têm suas biografias escritas, e a biografia é um pouquinho diferente da autobiografia. A autobiografia é quando você mesmo escreve a história da sua vida. A biografia é quando outra pessoa escreve a respeito da sua vida, né? É muito comum também que as biografias sejam escritas após a morte daquela pessoa, porém, como o mundo se desenvolve muito rápido, existem pessoas que divulgam, que lançam a sua biografia em livros antes mesmo da morte. Obviamente são casos de pessoas extraordinárias, né? A biografia que nós vamos ver hoje é a respeito de uma personalidade muito importante, universalmente falando, uma pessoa que fez grandes descobertas e que fez então com que as descobertas dela são tão importantes até hoje que ela merece ser estudada hoje, vai ser estudada amanhã, nas próximas gerações ela provavelmente vai ser estudada. E a biografia que eu separei para vocês, ela foi retirada deste livro aqui, que vocês vão ver, que é Um Raio de Luz, a história de Albert Einstein. Tá o livro aqui, ó, para vocês verem. Um Raio de Luz, a história de Albert Einstein. É um livro infantil, eu li uma resenha dele na internet, fiquei encantada e curiosa, e eu resolvi comprar o livro para que a gente pudesse fazer as nossas aulas, né? Mas, professora, quem que é o Albert Einstein? Não estou me lembrando. Cá está ele, que vocês vão se lembrar rapidinho. Esse é o cientista extraordinário que nós vamos estudar hoje. Então, a partir de agora, a gente vai fazer a leitura do texto na íntegra. Como eu peço para vocês fazerem, a leitura não é só o professor lendo, o aluno também tem que participar, tá bom? Então, o material de vocês que está lá no Google Classroom tem esse texto e eu vou colocar ele aqui na tela também para que vocês acompanhem, tá bom? Vamos começar então? Este livro aqui, Um Raio de Luz, a história de Albert Einstein. Opa. Há mais de 100 anos, enquanto as estrelas giravam no céu, a Terra rodava em torno do Sol e os ventos de março sopravam em uma cidadezinha à beira de um rio, um menino nascia. Seus pais o chamaram de Albert. Albert fez 1 ano e não disse uma palavra. Albert fez 2 anos e não disse palavra alguma. Albert fez 3 anos e não falava quase nenhuma palavra. Apenas observava o mundo ao seu redor com seus olhões curiosos. Observava e se perguntava, observava e se perguntava. Seus pais se preocupavam. Albert era tão diferente. Será que tinha alguma coisa errada com ele? Mas o amavam mesmo assim. Observa, gente, que apesar de ser um texto biográfico, nessa primeira parte aqui, nós não tivemos informações sobre onde é essa cidadezinha que ele nasceu e nem quando. Porém, a história da vida dele já está sendo contada. Vamos continuar. Um dia, Albert estava de cama, doente, e seu pai trouxe uma bússola para ele, aquela caixinha redonda com uma agulha magnética dentro. Olha a bússola aí do lado para quem de repente tem dificuldade de se lembrar o que é uma bússola. Albert virava e virava a bússola, mas a agulha sempre apontava para o mesmo lugar, o norte. O menino ficou tão intrigado que seu corpo até estremeceu. De repente, percebeu que o mundo era cheio de mistérios, ocultos e silenciosos, desconhecidos e invisíveis.
esses mistérios mais do que tudo, Albert começou a fazer perguntas. Perguntas em casa, perguntas na escola. Fazia tantas perguntas que alguns dos seus professores diziam que ele estava atrapalhando o resto da turma. Diziam também que ele nunca seria alguém se não se comportasse como os outros alunos. Veja só, ele era tão inquieto que alguns professores encaravam até que ele atrapalhava as aulas. Mas Albert não queria ser como os outros alunos, ele queria descobrir os mistérios ocultos do mundo. Um dia, enquanto andava de bicicleta pelo campo, Albert olhou para os raios de luz que o sol dispara na terra. Ele se perguntou como seria andar de bicicleta num daqueles raios. Naquele mesmo instante, Albert começou a pedalar espaço afora num raio de luz. Foi o maior e mais excitante pensamento que ele já tivera, e sua cabeça ficou ainda mais cheia de perguntas. Albert começou a ler e estudar. Leu sobre a luz e o som, o calor e o magnetismo, e sobre a gravidade, a força invisível que nos puxa para baixo em direção ao nosso planeta e mantém a Lua flutuando lá longe no espaço sideral. Então, Albert era uma criança muito curiosa, inquieta, queria descobrir as coisas que ele não entendia. Vamos continuar. E leu sobre os números. Albert adorava números. Eles eram como uma língua secreta que ajudava a compreender as coisas. Mas nem sempre toda essa leitura respondeu às perguntas de Albert. Então ele leu mais, e se fez mais perguntas, e aprendeu mais. Quando Albert se formou na faculdade, quis dar aulas sobre os assuntos que amava, todas as coisas sobre as quais tinha lido naqueles anos, mas não conseguiu arrumar um emprego como professor, então arranjou outro. Um trabalho simples e sossegado numa repartição pública. Lá trabalhava com ideias e invenções de outras pessoas. Ele fazia seu trabalho muito bem e muito rápido. Assim sobrava um tempão livre para ele pensar e se perguntar sobre um monte de coisas. Albert viu um torrão de açúcar se dissolver e desaparecer no seu chá quente. Como isso acontecia? Viu a fumaça do seu cachimbo subir e desaparecer no ar. Como uma coisa desaparecia dentro de outra? Então começou a procurar respostas. Chegou à conclusão de que tudo no mundo é feito de coisinhas minúsculas, mas muito pequenas mesmo. Tão pequenas que a gente nem enxerga, chamada átomos. Muita gente não acreditava que os átomos existiam, mas Albert ajudou a provar que tudo neste mundo é feito deles. O açúcar e o chá, a fumaça e o ar, até Albert e você. Nós também somos formados de átomos. Continuando. Então Albert começou a pensar sobre o movimento. Percebeu que tudo estava sempre se movendo no espaço, se movendo no tempo. Mesmo quando dormimos, nós estamos nos movendo, porque nosso planeta está circulando em torno do Sol e nossa vida está viajando para o futuro. Albert entendeu o tempo e o espaço como ninguém antes entendera. Albert escreveu suas ideias e as enviou a revistas científicas. As revistas publicaram todas as suas cartas. Ele esperava que os cientistas e os professores se interessassem por suas ideias, e eles se interessaram muito. Pediram que Albert fosse ensinar e trabalhar com eles. As pessoas começaram a lhe dizer: Albert, você é um gênio. E agora ele podia passar os dias fazendo o que sempre quis, imaginando, questionando, pensando e tirando conclusões. Albert pensava sobre as coisas grandes, muito grandes, como a forma e o tamanho de todo o universo, e também pensava sobre coisas pequenas, muito pequenas, como o que acontece dentro dos tais átomos. Pensava em forças misteriosas como o magnetismo e a gravidade. Descobriu novas maneiras de entender como essas coisas funcionam. Onde quer que fosse, Albert pensava e pensava. Um dos lugares onde mais gostava de refletir era no seu barco à vela. Adorava deixar seus pensamentos irem longe enquanto o vento empurrava o barquinho na água. Às vezes, quando Albert estava quebrando a cabeça com uma questão complicada, deixava o problema de lado por um instante e tocava violino. Isso deixava Albert feliz. Ele dizia que música o ajudava a pensar melhor. Então, gente, até agora o texto está nos mostrando que o Albert, quando criança, era curioso. E quando ficou adulto e teve a oportunidade de pesquisar, ele foi a fundo para responder as questões que ele queria que tivessem resposta. Vamos continuar.
blusas e os suéteres velhos e gastos eram seus favoritos. Os achava muito confortáveis. E os sapatos sem meias. Ele dizia que, agora que estava crescido, ninguém poderia mandá-lo usar meias. Na cidade em que morava, ficou conhecido por vagar pelas ruas, perdido em seus pensamentos. Às vezes tomava sorvete de casquinha. Também era reconhecido pelo cabelo comprido e desgrenhado, que nessa época já estava quase todo branco. Então, ó, observa aí que o tempo passou. Começou lá na infância dele, veio para a idade adulta quando ele começou a trabalhar. E agora, a essa altura, ele já está velhinho, como naquela foto que a gente viu no começo. Onde quer que fosse, Albert tentava desvendar os segredos do universo. Gente, tem um errinho ali, me desculpa, tá? Deixa eu colocar um universo aqui. Prontinho, problema resolvido. Onde quer que fosse, Albert tentava desvendar os segredos do universo. E nunca se esquecia do dia em que imaginou estar andando de bicicleta por um raio de luz, lá quando ele era criança, lembra no comecinho do texto? Albert chegou à conclusão de que nada nem ninguém podia se mover mais rápido no espaço do que um raio de luz. Curiosíssimo. Albert percebeu que, se pudesse viajar quase na velocidade da luz, coisas esquisitas aconteceriam. Para ele, só se passariam alguns minutos, enquanto passariam anos e mais anos para o resto das pessoas. Essa ideia era tão divertida que as pessoas no começo não acreditaram nela. Mais tarde, os cientistas provaram que era verdadeira. Albert teve ideias até o seu último minuto de vida. Ele fez perguntas nunca feitas antes. Encontrou respostas nunca encontradas antes e sonhou com ideias nunca sonhadas antes. As ideias de Albert ajudaram a construir naves espaciais e satélites que foram até a Lua e além dela. Seu raciocínio nos ajudou a entender nosso universo. Mas Albert também deixou muitas questões em aberto. Grandes questões em que os cientistas trabalham até hoje. Questões que um dia, quem sabe, vocês responderão, interrogando-se, pensando, imaginando. Então é assim que termina este livro incrível, que eu amei, Um Raio de Luz, a história de Albert Einstein. É um livro autobiográfico, é um livro biográfico, outra pessoa escreveu, os autores são Jennifer Berne e Vladimir Radunsky, olha aqui, dá pra ver? Eles são os autores. E a editora é a Companhia das Letrinhas, por ser um livro infantil, né? Então, como eu falei no comecinho, o livro não tem informações sobre onde ele nasceu, data, mas ele faz um panorama geral, numa linguagem infantil, uma linguagem simples, divertida, sobre a vida do Albert Einstein. Ele foi um cientista, né? Na infância, uma criança muito inquieta, muito questionadora, dessas que fazem mil perguntas e querem a resposta. Na juventude dele, então, ele começou a buscar essas respostas e conseguiu quando ele finalmente teve o seu reconhecimento das suas ideias através dos cientistas. Hoje, quando você coloca lá no Google Albert Einstein, vai aparecer muitas coisas, muitas descobertas que foram realizadas através das ideias do Albert Einstein. Então, por exemplo, aqui no finzinho do livro, tem algumas coisas que foram descobertas por ele. Por exemplo, aqui, ó, não faz parte da história, tá? São notas adicionais. Fala sobre uma fórmula física que ele criou para calcular uma equação matemática. É E igual a mc ao quadrado. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão aprender essa fórmula. Se eu não estiver enganada, é uma fórmula que calcula a matéria, alguma coisa assim. Eu não sou especialista, eu só sei que ele foi muito importante. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer as atividades a respeito desse texto. Tanto de compreensão do texto, compreensão do gênero, do estilo e também algumas atividades de pesquisa para que vocês consigam entender melhor quem foi ele, tá bom? Vamos lá então. As atividades que vocês vão fazer no caderno, tá? A professora tem que copiar a pergunta, tá bom?
Então vamos lá, a primeira parte é sobre a compreensão do texto. Primeira questão, este texto pode ser considerado uma biografia? Justifique com as suas palavras. Então, se uma biografia é um texto que fala, que conta a vida de uma pessoa, este que nós acabamos de ler, Um Raio de Luz, é uma biografia? Como que você vai justificar isso? Então, você tem que refletir. Esse texto se encaixa numa biografia, sim ou não? Por quê? Justifica, tá bom? A segunda questão. Na infância, como era o menino Albert? Então, o texto explica como que ele era considerado, como que ele era visto, como que ele mesmo se via, se enxergava, pensava. Então, responde baseado sempre no texto. A terceira. No começo da idade adulta, o que aconteceu na vida dele? Então, logo quando ele começou a trabalhar, o que aconteceu? Teve um momento ali que a vida dele deu uma pausa no que ele queria de verdade. O que aconteceu? Explica. A quarta questão. Em qual momento de sua vida Albert pôde se dedicar totalmente à ciência? Quando foi isso? Tem um momento muito específico no texto que conta o que aconteceu na vida dele, que ele então finalmente conseguiu fazer o que ele sonhava, que era se dedicar à ciência e a responder as questões que ele estava lá, tinha na mente. E a quinta questão, quais eram os assuntos que mais fascinavam Albert Einstein? Durante todo o texto, todo o livro, aparece coisas que ele ficava, uau, intrigado. Então, volta no texto, releia com atenção e coloque aí o que mais fascinava o nosso cientista. Acabou, professora? Mas é claro que não. Vamos lá. Essa outra parte aqui, vocês vão fazer pesquisas breves e responder também a respeito de como você se sente em relação a isso, tá? A primeira parte da pesquisa é fazer uma pesquisa um pouco mais abrangente do que tem nesse livro aqui sobre quem foi Albert Einstein. Não é necessário, gente, ser um texto imenso sobre o Albert Einstein. Eu quero que vocês peguem o que for importante sobre a vida dele, aquilo que não tem no texto, principalmente. Olha a segunda questão. Onde e quando ele nasceu, quando ele morreu. A terceira. Quais foram suas descobertas mais importantes? Então, busca na internet ou em livros ou com os professores, livro didático, essas informações que não tem no nosso texto. A quarta questão, pesquise outros cientistas que também fizeram descobertas importantes e escreva um parágrafo de até 10 linhas sobre ele ou eles. Então, não estou dizendo que você tem que pesquisar, vamos lá, 3 cientistas importantes. Se você quiser pesquisar um só, tudo bem, mas pesquisa, coloca lá quem que é esse cientista e o que ele descobriu, tá bom? Com informação básica. Fulano de tal, que nasceu em tal lugar, em tal ano, descobriu isso, isso e aquilo, se foi importante por causa disso, disso e daquilo. 10 linhas no máximo, tá? Aí a quinta. E você? Qual é a sua maior curiosidade sobre o universo? Sobre o universo. Uma das coisas que o Einstein mais se questionava era a respeito do universo. E você, teve alguma dúvida já? Já olhou para o céu e pensou assim, nossa, mas e isso? O que será isso? Qual é a sua maior dúvida, sua maior curiosidade sobre o universo? A sexta, você gostaria de ser um cientista? Por quê? E a sétima, agora que você conhece um pouco mais Albert Einstein, você acha que ele realmente foi importante para a ciência? Por quê? Essa parte das questões aqui, ó, então, ó, as 5, a 6 e a 7 são pessoais, coisas que vocês pensam, tá bom? Vamos para outra parte. A parte de linguagem e gramática, ó, eu coloquei tudo para vocês responderem no caderno. Então, a gente vai analisar a língua, os verbos, os substantivos, para a gente conseguir se desenvolver também, tá bom? Então, essa parte das atividades é sobre a gramática. Deixa eu vir aqui. Então, a parte da gramática, gente. A primeira questão. De um modo geral, qual é o tempo verbal predominante no texto? O tempo verbal é o quando que a história acontece. Os verbos ali, na sua maioria absoluta, eles estão conjugados num tempo verbal específico. Então, você vai assinalar os verbos do texto de uma maneira geral. Predominantemente, eles estão no presente, que é no agora, no futuro, que é o que ainda vai acontecer, ou no pretérito, que é o passado. Assinala a resposta correta.
A segunda, retire do texto um trecho que demonstre sua resposta anterior. Então, se você colocou lá que o tempo verbal predominante no texto é o futuro, você vai ter que comprovar com um trecho do texto. Vai voltar lá no texto e copiar um trechinho em que haja verbos que comprove que esse texto se passa no futuro. Então, presta atenção nisso para você não cair numa pegadinha, tá? A terceira, reescreva palavras utilizadas no texto para dar características e descrever como Albert Einstein era quando criança, jovem, adulto e idoso. Não entendi, professora. Você vai voltar no texto e buscar palavras que descrevam como que ele era. Por exemplo, quando ele era criança, como que ele era? Curioso? Chato? Impaciente? Quando ele era jovem, como ele era? Ranzinza? Impaciente? Como ele era? Palavras que descrevam. Essas palavras são os adjetivos. Então, vários momentos do texto têm adjetivos para descrever como que o Albert Einstein é. Lá no comecinho, quando ele era criança, quando ele era adulto, quando ele era idoso. Então, busquem essas palavras. A quarta, retire do texto trechos em que o narrador parece estar conversando diretamente com o leitor. No texto, existem alguns trechos em que o narrador se dirige diretamente ao leitor. Sim, então parece que ele faz perguntas, ele faz comentários, como se ele estivesse falando diretamente com a gente. Então você vai retirar um ou dois trechos que comprovem isso, que parece, olha professor, aqui não parece que ele está conversando com a gente? São momentos assim que ele para de falar do Albert Einstein e conversa com a gente. Nós que somos os leitores. E por fim, gente, a última parte sobre o narrador, a questão 5 dessa parte de gramática. Sobre o narrador desse texto, podemos dizer que ele é. Quem é o narrador? É o próprio Albert Einstein contando a sua história? É um narrador personagem que participa de toda a história? Ou é um narrador onisciente que não participa da história, mas conhece todos os detalhes dela? Então, vocês vão assinalar aí qual que é a resposta correta. É o Albert Einstein que está contando a história dele? É um narrador personagem que também participa da história, ali faz coisas, acontece isso e aquilo com ele? Ou é um narrador onisciente, que é aquele narrador que conhece tudo, que sabe de tudo? Qual é o tipo de narrador desse texto? E aí, a sexta, baseado na sua resposta anterior, em qual pessoa o texto é narrado? O texto é narrado na primeira pessoa do singular? Por exemplo, eu fiz isso, eu descobri, eu pesquisei. Ou ele é narrado na terceira pessoa do singular? Ele fez, ele sabia, ele inventou, ele descobriu. E aí? Gente, essas são as questões dessa nossa primeira aula online. Eu estou lá disponível nas redes sociais para tirar dúvidas de vocês. Então, se vocês não entenderem, pode chamar, tá bom? Mas o mais importante é que vocês se esforcem e procurem fazer as atividades certinho para que vocês não percam tempo de estudo nesse momento, tá? Então, bons estudos para vocês e fiquem em casa, se cuidem, tá? Um beijo da Pro e até a próxima, se Deus quiser.